No encontro de hoje, vamos abordar sobre um tema da mais alta relevância, tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida profissional. Vamos estar falando sobre a inteligência emocional, a importância disso para a nossa vida, a importância da inteligência emocional para a criação de um bom profissional, de uma boa pessoa. Por que falar sobre inteligência emocional? É um tema que nos torna mais humano e é um tema que busca, né, trazer o autoconhecimento, né, o autoconhecimento e assim transformar a pessoa, né, transformar o monstro que existe em mim. Então, nosso tema de hoje é inteligência emocional, fator de sucesso profissional. Domine o monstro que existe em você. E o que é inteligência emocional? Então, ter mais ou menos inteligência emocional significa ter competências básicas, né? Ou seja, está ligado às nossas competências básicas. E quais são essas competências básicas? Então, conhecimento, habilidade e atitude, né? O conhecimento é o saber, né? O saber que adquirimos no dia a dia, na nossa casa, nas ruas, nas praças, na escola, na academia, né? É o saber. Né? Temos também a habilidade, né? A habilidade é o saber fazer. Eu tenho conhecimento, mas eu sei colocar em prática esse conhecimento. Eu tenho a receita do bolo, mas eu sei fazer o bolo. Então, a habilidade é o saber fazer, é o colocar em prática. Mas ter conhecimento e ter habilidade não significa que eu tenho competências. Né? Por quê? Eu preciso ter atitude. Né? Então, atitude é o querer fazer. Né? É a ter a motivação. Motivo mais ação. Né? Então, motivo para eu entrar em ação. Então, só que essas atitudes, elas podem ser tão benéficas, né, quanto maléficas para a nossa vida. Né? E é exatamente sobre isso que vamos estar abordando. Né? Então, a inteligência emocional está muito ligada às nossas atitudes. E aí tem uma história de um jovem que era aluno de um curso de marcenaria, e toda vez que eu passava na sala que ele estudava, né, ele estava sozinho, enquanto todo o resto da turma estava na aula prática, né, lá na aula, na marcenaria, né, fazendo, ou seja, as aulas práticas. E ele estava na sala de aula com o celular, somente ele, muitas vezes, e um ou dois amigos ali. E a gente imaginava, esse está fadado ao fracasso. Porque todos os alunos estão colocando em prática o seu conhecimento e essa pessoa está aqui com o celular ligado, fazendo não sei o quê. Mas aí eu fazendo consultoria, cheguei numa grande empresa de construção de imóveis e a primeira pessoa que eu vejo foi o jovem. E eu falei, minha nossa, mas será que eu me enganei? Né? E aí eu perguntei para o dono, né, da empresa se ele fazia parte do quadro de funcionários. E o dono falou assim: Olha, Emerson, ele tem uma história muito bonita, esse rapaz. Ele chegou aqui cedo, eu não estava ainda. Ele pediu para o secretário que queria falar comigo, ficou aguardando. Quando eu cheguei, ele foi direcionado a mim e ele falou que tinha feito um curso, tinha um certificado de curso de marcenaria, mas ele não deu o devido valor por curso e ele não tinha aprendido muita coisa. Né? Então ele queria mais experiência trabalhando ali, ajudando, no intuito de entrar voluntariamente naquela organização. Né? Ele não queria receber nada, né? Não queria receber nada, só queria estar ali ajudando, que desse uma oportunidade para ele entrar na empresa e está aprendendo e ajudando ao mesmo tempo aquelas pessoas, né, os colaboradores. E o dono ficou comovido com a atitude daquele jovem e chamou o secretário, assine a carteira dele agora. E aquela pessoa que pediu para ser voluntário, né, porque tinha perdido, né, a oportunidade na escola, ele ganhou ali, né, uma vaga no mercado de trabalho. Né, ele tá lá até hoje. Então, esse jovem não tinha o conhecimento, porque não deu muito valor quando fez o curso, não tinha habilidade, porque não participava das aulas práticas, mas ele tinha uma coisa muito importante, que é a atitude. Né? E através da atitude dele,
ele talvez superou até todos os outros colegas que tinha todos os itens, conhecimento, habilidade, mas não teve a atitude que ele teve. Então, por que, né, que as pessoas chegam ao fundo do poço sem uma solução? O que pode estar por detrás disso? É claro que nem tudo se refere à inteligência emocional, mas vamos ver que a inteligência emocional ela tem uma carga pesada quando nós falamos de tristeza, né, de fundo de poço. Né? Então, o que aconteceu com o familiar? Esse familiar é uma pessoa próxima da minha família, né? Na verdade, ele é amigado com uma tia minha. Então, um certo dia, por volta das 22 horas, ele estava assistindo novela na sala, se direcionou ao quarto sozinho, enquanto minha tia ficou na sala. No quarto, ele pegou um 38, colocou no meio da testa e apertou o gatilho. Pá! Né? E aí jorra sangue para todo canto. E aí ele se desespera, sai correndo e minha tia procura, não encontra, né? Não sabia, só viu aquele barulho de tiro, mas não sabia o que tinha acontecido. Chama os vizinhos também, procura, não encontra. Chama a polícia. A polícia fez busca até por volta das 2 horas da madrugada, né? Não encontrou o cidadão. Então pararam as buscas e continuaram no dia seguinte, por volta das 6 da manhã. E por volta de 7 horas encontrou o jovem, né, num pé de piquezeiro, né, que é uma árvore muito alta, né, geralmente naquela região, né. Então o que aconteceu? Ele subiu baleado, né, subiu no topo da árvore, se jogou de cabeça para baixo e não morreu. Então ele subiu novamente, né, só conseguiu subir até ao meio, porque estava perdendo força devido à queda e devido à bala e se jogou novamente de cabeça para baixo, não morreu, né? E aí não conseguiu mais sair do lugar. Ali ele ficou até ser encontrado por volta de 7 horas da manhã, né? Simplesmente abrindo e fechando a boca e cheio de formigas, cheio de sangue, né? Então foi perguntado o que foi que levou, né, a ele fazer isso. Mas antes ele foi levado ao hospital, passou lá, parece que 7 dias. Depois o médico liberou e volte daqui a um mês para a gente fazer uma avaliação. Ele voltou ao consultório médico e aí o médico fez aquela avaliação. Não, você está tudo ok, pode voltar para sua casa. E ele perguntou, doutor, e a bala? Estava alojada na testa, né? Falou assim, olha, ela está a alguns milímetros do cérebro. Então, é um risco muito grande da gente fazer a cirurgia, porque pode acontecer aí uma hemorragia e você vinha ter complicações. E aí você quer correr esse risco? Ele falou assim, não, não quis morrer de novo. Então o que acontece, gente? Por que que isso acontece na nossa vida? E foi perguntado para ele por que que ele tinha feito aquilo, né? Tentar se suicidar 3 vezes. E aí ele falou que foi dívida, dívida. E agora ele está lá, empregado, trabalhando, muito bem, obrigado. Então, a inteligência emocional ela tem tudo a ver com isso. A gente vai mostrar para vocês como isso funciona. Então foi por volta de 1990 que Salovey Maia, né, foi o primeiro a abordar o tema inteligência emocional e que em 1994 Daniel Goleman, né, ele tratou esse tema num livro que é um dos livros mais conhecidos do mundo, né? Muitos autores aí consideram como uma pós-graduação esse livro. Então ele descobriu que existe dois tipos de inteligência em nós, né? Uma que já era conhecida, que era medida pelo QI, né, quociente de inteligência, e uma outra que é nova, né, que passa a ser descoberta nesse período, que é o que é inteligência emocional ou quociente emocional. Né? E o que é essa inteligência emocional que foi descoberta? É uma forma diferente de inteligência, composta principalmente de autoconhecimento, controle dos impulsos, persistência, automotivação, habilidade social e capacidade de perceber sentimentos alheios. Olha só o que é a inteligência emocional. Então, mas o que há de importante? É que até aqui, né, o conceito que tínhamos de inteligência era aquela mensurada pelo QI, né, onde nascia-se com determinada quantidade de inteligência. Então, se eu nasci com um QI de 130, nada posso fazer para mudar. Né? E se eu nasci com um QI muito baixo, né, assim eu ia
morrer, né? Ou seja, eu era uma pessoa não dotada de inteligência. Então, só que esse tipo de inteligência restringia apenas aos aspectos cognitivos, né? Ou seja, o raciocínio, né? O grau de memória daquela pessoa, o grau de atenção, o grau de pensamento dessa pessoa, né? Então, o QI, ele mede isso, né? A capacidade de raciocínio, de memória, de atenção e de pensamento, né? Então, foi exatamente depois disso que Daniel Goleman, né, junto com Solomon Maia, né, eles falaram que não, temos uma outra inteligência, né? Nós chamamos agora de inteligência emocional, né? Então, nós temos duas mentes, uma que sente e a outra que pensa. A que sente, ela é emotiva, intuitiva, inconsequente. E a que pensa, ela é racional, ela é lógica, ela é analítica, né? Mas o que há de importante nisso, então? Né? Ele descobriu que o que é essa nova inteligência, essa que tem a mente que sente, ela tem um peso maior do que o QI, né? Ela tem uma interferência maior, ela tem uma influência maior na nossa vida do que o QI. Ela pesa mais. E que as duas, de uma forma equilibrada, formam a nossa personalidade. Então, nós somos a mistura das duas, né? E, é claro, de uma forma equilibrada. Então, ele diz, né, Daniel Goleman diz que, na melhor das hipóteses, né, olha só, na melhor das hipóteses, né, o QI, que é o quociente de inteligência, isso que a gente sabia, né, ele é apenas uma ponta do iceberg, né? Ou seja, contribui com no máximo 20% dos fatores determinantes para o sucesso da vida. Então, o QI, isso que era dado como inteligência antes, né? Então, se a pessoa tem um alto grau de QI, então essa pessoa é uma superdotada, mega inteligente. Então, isso contribui apenas por 20%, né? No máximo 20% do nosso sucesso, ou né, nosso sucesso vital. Tá? E que, né, a inteligência emocional, junto com outros fatores, contribui 80%, ou seja, até 80% do nosso sucesso ou nosso fracasso. Então, olha só a importância da inteligência emocional, né? Então, vamos falar mais detalhado sobre o que é. E aí vem Morris e Masto, 2004, ele define inteligência emocional como a eficácia com a qual as pessoas percebem e compreendem suas próprias emoções e as emoções dos outros, sendo capaz de administrar seu comportamento. Então, a inteligência emocional é exatamente a capacidade que eu tenho de me compreender e compreender os outros, né? E assim tomar atitudes mais assertivas. Então, quando nós temos a inteligência emocional, né? Quando temos a inteligência emocional, os fatores podem inverterem, né? Então, a ordem das nossas vitórias pode mudar, né? Então, essa imagem, ela relembra bastante um acontecimento aqui em casa. A minha pequena, a minha filha de 3 anos, né, quando tinha por volta de 2 a 3 anos, ela engoliu um pedaço de carne e se engasgou. E com esse engasgo, ela começou a ficar roxa, né? E a minha esposa ficou chorando e desesperada e não sabia o que fazer, né? Detalhe, ela é técnica de enfermagem, né? E eu escutei aquele choro, aquele grito, e eu corri, né, do quarto para a sala, e eu vi que a menina estava engasgada, né? E aí eu usei o procedimento que eu tinha, né, de colocar a criança de cabeça para baixo e bater nas costas até desobstruir as vias aéreas, né? Então, o que aconteceu? Fazendo isso, a menina ficou, expeliu um pedaço de carne e voltou ao normal, né? Então, imagina, né? Naquele momento, né, uma pessoa que tem um alto conhecimento, técnica de enfermagem, é um procedimento tão simples, mas tudo isso se perdeu porque a emoção falou mais alto do que a razão, né? Então, naquele momento, aquele profissional formado com diploma sumiu, né? Porque as emoções, né? O desespero, né? As inconsequências daquilo fez com que todo aquele conhecimento foi embora, né? Toda aquela questão. Por quê? Porque as emoções falaram mais alto que a razão.
né? E aí, né, tudo aquilo que existia foi embora. E, né, a, pela experiência que eu tinha e pelo controle que eu tinha da situação, né, eu não me desesperei e fui em busca dos recursos que eu já tinha antes, né? Mas aqui mostra, essa imagem mostra, né, o bombeiro sendo socorrido por um civil, né? A inversão das coisas quando nós utilizamos a inteligência emocional. Numa luta, né, que foi considerada uma luta do século, desculpa, Mike Tyson e Evander Holyfield, né, que foi uma grande luta. Então, o que aconteceu? Nessa disputa, Mike Tyson, né, numa onda de fúria, ele voou, né, avançou na orelha de Evander Holyfield e arrancou um pedaço com o dente. Foi perguntado para ele por que, que ele tinha feito aquilo, né? E ele diz não me lembrar, né? Não me lembro do que aconteceu, né? Então, é um momento que nós chamamos de sequestro emocional. Então, em muitas ocasiões, nossos impulsos emocionais dominam nossa razão. Ou seja, muitas vezes nossas reações são inadequadas, né? E como uma espécie de alarme, reagimos e depois raciocinamos. E aí é esse momento em que nós perdemos o sentido da razão, né, por causa da nossa emoção. Deixamos a emoção falar mais alta, né? E aí a pergunta é: você domina as suas emoções ao ponto de ouvir vários desaforos sem revidar? Será que a gente está preparado para isso? Né? É falta de inteligência emocional, né? Então, com essa falta de inteligência ou desse descontrole, né, o que que há? A desintegração da civilidade, né, e da segurança, né, maré de descontrole e arrependimento, crise emocional coletiva, num trânsito, muitas pessoas matando os outros, né, por uma discussão banal, né? E aí é quando os sentimentos esmaga toda a nossa racionalidade, né? Perdemos aí o controle emocional, né? Nosso conhecimento vai tudo por água abaixo. Então, gente, a pergunta é: um robô é inteligente? Parece boba essa pergunta, mas o que a gente observa é que as escolas estão formando robôs, né? Pessoas com alto poder de raciocínio, de pensamento, mas sem amor ao próximo, sem uma relação daquele conhecimento com as pessoas. E a Bíblia já dizia: transformai-vos pela renovação de vossa mente. Precisamos nos renovar, né? Então, fomos pouco alfabetizados emocionalmente, porque estamos muito preocupados com o QI e esquecemos da inteligência emocional. E aí, uma resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a alma, ou seja, suscita a ira. Até mesmo nas nossas palavras podemos, né, magoar as pessoas. Então, a incapacidade de lidar com as próprias emoções pode destruir vidas e acabar com carreiras promissoras. Então, antes de nós aprofundar no assunto, já lá em 1955, né, a Joseph Luft e Harrington Ingham, né, eles criaram a tabela de Johari, né, ou janela de Johari. E essa janela, ela mostra como é dividida a nossa personalidade. Então, eles demonstraram que nós somos vistos como uma janela de 4 quadrantes, né, onde existe um eu aberto, né, que é um eu que eu conheço em mim e que os outros também conhecem, né, um eu público, né, é a maneira de eu falar, atitude, habilidade. Então, isso é um eu conhecido, é um eu público, mas tem em mim também um eu oculto, que é um eu que eu conheço em mim, mas os outros desconhecem, né? Por exemplo, a minha raiva que eu tenho com o chefe, né? Pode ser uma coisa que eu escondo, né? Não gosto do chefe, é uma coisa que eu escondo de mim e não revelei, né, a ninguém, por opção ou porque eu não tive oportunidade ainda de expressar isso. Mas tem também em mim um eu cego, né? Esse é o pior dos eus. Por quê? É um eu que eu não conheço em mim, mas que todo mundo está vendo, né? Então, as manifestações nervosas, né? O meu comportamento agressivo, né? A minha
é, em prontidão para um trabalho, né, ou um momento de pressão, eu não sei como vou reagir, né? Ou seja, o meu comportamento desnecessário. Então, é um eu que eu consigo, né, eu não consigo ver em mim, mas que todo mundo enxerga. Então, eu tenho um eu cego, né? As pessoas perguntam se eu sou evangélico, né? E eu não vejo uma pessoa, eu como evangélico, eu sou cantor de brega, né? Mas as pessoas me vê como, não sei se é pela forma de vestir, de falar, é um eu cego em mim. Eu não conheço esse eu em mim, mas as pessoas vê eu como um pastor, como um evangélico, né? E existe também um eu desconhecido, que é um eu que eu não conheço em mim e que as pessoas também não conhecem, né? É um eu que está para ser descoberto, né? Então tá aí as nossas potencialidades latentes, né? A nossa memória de infância, né? Os aspectos desconhecidos estão ligados a esse eu desconhecido. Pois bem, mas qual é a relação disso com a minha vida, com a minha vida profissional, né? Então, se eu sou um eu oculto, nós sabemos que é um problema, né? Porque eu posso estar com diversos problemas e eu escondo isso. Só eu que eu conheço esses problemas, né? A raiva de um chefe, por exemplo, a raiva de um colega que tem uma brincadeira sem graça. Então, é um eu que eu conheço em mim, mas que as outras pessoas não conhecem. Isso pode gerar um descontentamento, né, pode gerar uma briga dentro da organização, né? Então, como é que eu faço para corrigir isso? Falar, né? Eu preciso estar conversando com as pessoas. Se é uma brincadeira de mau gosto, chamar as pessoas e falar assim: olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, então todo mundo vai saber que eu não gosto daquele tipo de brincadeira. Quantas pessoas já foram mortas por causa de uma brincadeira, né, de mau gosto? Então, uma das coisas é falar. O eu cego é aquele eu que eu não conheço em mim, mas que todo mundo está vendo. Então, se é cego, se eu não conheço, por que que eu não ouço? Né? Então, escutar as pessoas honestas, né? As pessoas que são aquelas pessoas que a gente confia. Então, escutar as pessoas é uma forma de é, diminuir, né, os efeitos do eu cego, né? Que é o pior dos eus que existe. É o pior dos eus que existe. Eu estava ministrando um curso num determinado local. E aí, eu perguntei para a turma, vocês conhecem alguém que tem um eu cego? E todo mundo olhou para trás, né? Todo mundo sentado na carteira, tudo, né, normal. E um estava deitado lá atrás, né? Juntou 4 cadeiras lá e deitou lá atrás. Então, é um eu cego, né? Todo mundo está vendo, mas aquela pessoa está fazendo de cego. Então, gente, foi descoberto que nós temos aí praticamente dois, né, dois cérebros, e aqui tem ainda mais um, que é o cérebro que atua, né, que chamamos de tronco cerebral, né? Esse é o cérebro animal, né, é o primeiro cérebro, né, a parte primária que desenvolveu no ser humano, que eles são responsáveis pela nossa sobrevivência, né, a batida do coração, nossa respiração. E logo em seguida vem um cérebro que sente, que é a parte mais central do cérebro, né? Então, esse é onde está ali alojado o sistema límbico, né, que é o cérebro emocional. Então, nesse sistema límbico está alojada uma glândula, né, chamada amígdala cerebral, né? Não é a amígdala da garganta, tá? A amígdala cerebral, que ela guarda, né, as nossas experiências passadas, ela armazena nossas experiências passadas, né? Então, numa situação de emergência, há uma comparação da situação presente com aquela situação passada. Então, ele reage, né, numa espécie de alarme neural e ele instiga, né, duas situações para a nosso cérebro, né? Ou seja, fuga ou luta, né? Então ele se prepara, né, fazendo essa comparação, em milésimo de segundo, ele se compara com informações já vividas anteriormente, que está no nosso subconsciente, e aí ele se prepara para a fuga, né? Prepara o nosso corpo para a fuga ou para a luta, né? Então, se ele percebe que por experiência passada a gente consegue, né, dominar aquele monstro, aquele problema que está ali, então ele vai dizer assim: lute, né, arrebente, né, em frente. E se vê que você não está habilitado, né, para fazer aquilo, ele vai dizer: foge, te manda, né?
através dessa amígdala, né? Dessa memória, né? Que é guardada na parte central do cérebro. E aí que eles mandam a nossas emoções agir, né? Ou seja, causa uma reação no nosso corpo. E na parte superior, mais superficial do nosso cérebro, está o neocórtex, né? Neocórtex, né? Que é o cérebro racional. É a parte que pensante, né? É a parte do cérebro que vai dar os nossos impulsos em termos de raciocínio, de pensamento, de lógica, né? Então, essa parte, é, nós dizemos assim, que é a parte racional. Então, por que que isso é importante? Porque as informações, ela adentra, né, a nossa mente, né, ou o nosso conhecimento, através dos órgãos de sentido, né? Aí, visão, audição. Então, o que acontece? As informações que entram, né, ela passa primeiro pela parte central, né, que é o sistema límbico do nosso cérebro, e em momento espontâneo, rápido, né, volátil, ela vai mandar as reações, que pode ser de fuga ou de enfrentamento, né? Então, é o nosso estado emocional trabalhando. Só depois que passa por esse crivo é que as informações vai para a parte mais superficial, racional, né? Então, é por isso que a nossa primeira atitude é o emocional, depois que vamos raciocinar, porque a informação ela entra primeiro pela parte emocional, né? Pelo sistema límbico, né, que recebe as primeiras informações e verifica se ali tem algo, né, inesperado, algo de perigo, né, de tensão. Então, há uma reação impulsiva, né? E essa reação impulsiva é aquela de afronte ou fuga, né? Afronte ou fuga, né? E é claro que há essa comparação com a experiência vivida. Então, gente, é importante isso aqui porque a gente denota que preciso dar um tempo para que as informações cheguem na nossa parte pensante, né? Porque pelo nosso próprio instinto, né, Deus foi generoso conosco quando ele criou esse formato, porque era para uma forma de proteção humana, né? Imagina os primitivos que tinham à sua frente grandes animais, né? Onde será que eu vou pensar? Será que eu vou correr? Será que eu faço? Então, acabar na boca, né, dos animais, do leão. Então, o que acontece? É porque se eu parar para pensar, tem situações, né, que eu não posso parar. Então, há uma reação espontânea. Por exemplo, se alguém falar, olha a cobra, você pula e muitas vezes cai em cima da cobra. Por quê? Foi uma reação impulsiva. As informações, ela passa primeiro pelo nosso lado emocional, que é o sistema límbico, onde está a amígdala, né, cerebral, que vai reagir de forma que tomamos atitude inesperada, né, uma reação impulsiva. Então, precisamos dar um tempo para o nosso cérebro, exatamente para que as informações cheguem naquele tempo. E quando nós falamos de inteligência emocional, o que, que são as nossas emoções, né? A pergunta é essa. Então, as emoções são a ira, né? O medo, né? O bem-estar, o amor é uma forma de emoção. A repulsa, a tristeza são formas de emoções, né? Então, só que essas emoções, ela traz uma reação física no nosso corpo, né? Então, nós não enxergamos a ira, o medo, o bem-estar, né? É uma coisa intangível. Mas essas emoções, ela traz uma reação. Por exemplo, quando uma pessoa está irada, com raiva, o que acontece? A gente observa que o sangue flui, né, né, quando você vê que uma pessoa, principalmente uma pessoa branca, você observa que quando a pessoa está com raiva ou com um momento de tensão, ele fica todo vermelho, né, principalmente a face dele fica todo vermelho. Por quê? O sangue ele flui para as mãos, preparando para a luta, né? Então a adrenalina gera energia. Então o corpo está dizendo, né, a amígdala trabalhando, né? Olha, você consegue, né? Detona esse caboclo. Então, o sangue flui para as mãos, ataque, arrebente, mate, né? É a ira, né, trabalhando e o nosso emocional trabalhando de forma impulsiva, né? E quando a pessoa está com medo,
O que acontece, né? Acho que vocês já viram, né? Quando a pessoa passou por um medo, né? Um susto tremendo, o que acontece? Ele fica pálido, né? Por quê? O sangue flui para os grandes músculos, né? Pernas, né? Dizendo o seguinte: te manda, irmão. Você não consegue enfrentar esse monstro que está à sua frente, né? Vai-te embora. Então, a nossa amígdala trabalhando, né? O bem-estar ele impede os sentimentos negativos. A pessoa que está alegre, né? Então, isso mostra, traz um ar de alegria, né? Isso é visível na face daquela pessoa. O amor gera calma, contentamento, facilidade e cooperação. A surpresa, alargamento do campo visional, né? Então, né? Então, há a sobrancelha, né? Sobe, então tem toda essa reação. Repulsa, resposta facial, né? Isso é claramente visível na nossa face, né? Então, a tristeza nos adapta, né, a perdas negativas, grande quebra de energia, baixa o metabolismo do nosso corpo, né, e traz aí um ar de tristeza, né? Então, isso também é visível quando a gente está vendo uma pessoa, né? Quando está triste. Então, o que acontece, gente? É, são sinais importantes para dizer que alguma coisa está errada em nós, né? E a gente precisa se policiar porque, como nós falamos, né, as nossas atitudes muitas vezes são perversas, né? É por isso que uma pessoa mata a outra de imediato, depois vai se arrepender porque a emoção falou mais alto naquele momento. Então, precisamos atentar para esses sinais, né? Então, a ansiedade, né, o desgosto, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tudo tende a consumir as forças vitais e convida à decadência e à morte. Mas aí o ânimo, né, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promove a saúde e prolonga a vida, né? E aí, será que vale a pena estar se alimentando de coisas ruins, né? Só leva aí a ansiedade, desgosto e até a morte, né? Ou viver, ou trazer para nós as coisas boas, né? A alegria, os ânimos, e aí promovendo a longitude da nossa vida. Então é uma questão de escolha. Então, quando nós falamos também no ambiente de trabalho, muitas vezes precisamos sair da zona de conforto, né? Então, para sair da zona de conforto, passamos por fases. Então, a primeira fase vem aí a negação. Então, fingir que nada mudou. Então, principalmente no dia de hoje, as empresas estão mudando a cada dia, estão se adaptando a essa mudança, né, globalização e tudo mais. Então, elas estão passando por mudanças e as pessoas que estão lá também precisam mudar. Então, a primeira fase disso, né, das pessoas que estão lá, é negar, né, não querer essa mudança, né? Já numa segunda fase, tem a ira, né? Então, poxa, tá tudo legal. O cara chega aqui, quer mudar tudo. Muitas vezes um cara que nem conhece quer mudar tudo, então culpa alguém por essa mudança, né? Porque a gente está tão acostumado no piloto automático, né? Então a gente não aceita as mudanças. E vem a terceira fase, a barganha, tentar negociar para que volte como as coisas estavam, né? E traz aquela ideia, time que está ganhando não se mexe, né? E é preciso se mexer, porque senão vamos retrogredir, né? Então, vem a barganha, né? E depois, na quarta fase, vem a depressão, né? Que é a ira, mas agora a ira é consigo mesmo, né? Culpa, é porque ele está vendo que as coisas estão mudando e eu não estou se encaixando naquelas mudanças. Não começa a ira, o medo de ser demitido, né? Porque tem toda aquela questão. E vem a quinta fase, né? Que é a viver aquilo, testar e conhecer, né? E depois a gente vai perceber que não é tão feio quando imaginamos, né? É possível sim realizar, mudar. Então, a gente tem que passar por essa zona, né? Sair dessa zona de conforto, exatamente para promover as mudanças, não só na empresa, mas na nossa vida também. Precisamos mudar. Então, a inteligência emocional, ela tem uma ligação muito forte com a relação intrapessoal, relação intra comigo mesmo, e a interpessoal, relação com as pessoas, né? E essa relação é importantíssima, né? Então, a intrapessoal é a habilidade com as próprias emoções. E, né, a interpessoal
é a habilidade para compreender os outros, né? Então, a inteligência emocional ela está muito ligada a esses dois conjuntos, né? Mas qual é a diferença, então, do QI para o QE, né? QI, inteligência, né? Quociente de inteligência, né? Que era o que se tinha até aquele momento, né? Quem tem um QI alto é inteligente, quem tem um QI baixo é uma pessoa burra. É mais ou menos assim que se pensava, né? Então, quem tem um QI alto é uma pessoa superdotada, né? E qual é a diferença, então, do QI para o QE? Então, o QI, ele é o nosso lado pensante, né? Enquanto que o QE é o lado que sente, né? É, eu tenho pessoas na minha frente, né? Eu tenho seres humanos na minha frente, né? Então, é entender as pessoas para atender as pessoas. O QI, ele é racional, né? E o QE, ele é emocional, né? O QI, ele pondera, ele é calmo, né? O QE é impulsivo, é impulsivo, né? Ou seja, ele é preponderante, né? O QI, ele é factual, trabalha com fato. O QE, ele é persuasivo, é persistente, é insistente. E o mais importante de tudo isso, nosso desempenho na vida é determinado pelas duas, né? Pelas duas mentes, né? A QI e o QE. E ainda continuando, né? O QI ele chega à mente, o QE chega ao coração. O QI amou a função, né? A pessoa que tem um QI alto, né? Ele ama a função. E quem tem um QE alto, ele amou ao cliente, né? Em vez de amar a função, ama o cliente. O QI é conhecimento, o QE é comportamento. Como se comportar perante os nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, né? Respeitando tantas coisas ruins, né? Muitas vezes você vai num hospital, vai num órgão público, é mal atendido. Então, cadê a inteligência daquela pessoa, né? Imagine você ser atendido por um médico onde ele nem olha para sua cara, né? Simplesmente vê lá que você está. Muitas vezes você vai ao médico, fala que está com dor de barriga, é verme, passa remédio para verme e pronto, né? Nem olha para sua cara, né? Você vai querer voltar novamente com esse médico? Duvido, né? Se vai querer voltar. Então, mas é isso que a gente percebe, né? Então, o QI, né, ele contribui positivamente, enquanto que o QE influencia positivamente. O QI diz, cara, é um gênio, cara, é o máximo. O QE, ele fala assim, domino o gênio, né? Não, eu sou igual a qualquer outra pessoa, né? Vou ser enterrado como qualquer outra pessoa, a 7 palmos, né? Não sou melhor do que ninguém. Esse é o QE, né? O quociente de inteligência emocional. O QI impressiona o cliente. O QE, ele encanta o cliente, né? O QI, ele atende às necessidades comerciais, enquanto que o QE atende às necessidades da alma, né? A diferença entre um e outro. O QI responde ao verbal, né? E o QE responde ao não verbal, né? O QI domina as provas acadêmicas. O cara só tira 10, né, nas provas acadêmicas. Mas o QE, o cara supera as duras provas da vida. Então, isso, olha só a diferença de um para o outro, né? E o que podemos fazer para dominar nossos impulsos emocionais mais destrutivos? Como fazer isso, né? A gente viu que nós temos parte desconhecida, né? Tem um eu cego em mim, né? E tem situações que eu posso, no momento, né, criar uma situação de extrema tensão, né? E chegar até a matar uma pessoa, né? E por que que isso acontece, né? O descontrole emocional, o sequestro emocional, né? Ou seja, a falta de inteligência emocional, né? E como podemos, né, fazer, o que podemos fazer para dominar nossos impulsos emocionais mais destrutivos, né? E aqui nós temos antes de colocar alguns exemplos, vamos falar aqui do Sun Tzu, né? Um grande escritor, né, chinês, que ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá uma derrota. E se você não conhece o inimigo e nem a si próprio, perderá todas as batalhas. Então, olha só o que a inteligência emocional está resumida nessas palavras, né? Inclusive, esse texto também está no livro de inteligência emocional. Então,
Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você pode criar estratégia, né, dentro da sua capacidade de combater o seu inimigo, né? Você conhece os pontos fracos deles, né? Mas se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, então para cada vitória tem uma derrota, porque você não se preparou, né, criou estratégia porque não conhece o inimigo. E se você não conhece nem a si mesmo e nem o inimigo, perderá todas as batalhas, né, porque você não tem o autoconhecimento nem o conhecimento do outro. Então, a inteligência emocional ela engloba, né, as competências pessoais e as competências sociais, né? As competências pessoais está muito relacionado ao autoconhecimento, né? Conhecer a si próprio, né? E aí fazer o quê? Gerir esse conhecimento, né? E como é que eu faço esse conhecimento? Através das nossas reações, né? Ou seja, as emoções ela causam uma reação. Então, é perceber essas reações no momento em que estão acontecendo ou até antes, né, dela acontecer, né? E também as competências sociais, né? Ou seja, no momento em que eu me entendo, eu entendo a necessidade, a expressão de uma outra pessoa que está na minha frente, né? Então, ou seja, quando eu tenho empatia, que me coloco no lugar daquela pessoa, então aí sim eu vou ter a gestão de relacionamento, vou entender a necessidade da outra pessoa, né? E nós colocamos aqui, né, gerencia suas emoções em prol do resultado que deseja. Então, a capacidade de convocar as emoções quando quer, isso que é importante, né? Nós podemos e temos o direito de ficar com raiva, mas ficar com raiva no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Então, imagine você estar discutindo com um cara com 38 na sua cara, né? Então, a capacidade de invocar, né, essas emoções, ou seja, ficar com raiva no momento certo, na hora certa, né? Então, é se conhecer e saber o que está fazendo, né? Se reconhecer, né? Saber identificar as suas emoções e a do outro. Eu lembro quando eu estava ainda numa empresa que eu trabalhava, né, com energia elétrica, as centrais elétricas do Pará. Então, o que acontecia? Chegou um cidadão muito transtornado, né? Provavelmente estava armado, né? Eu não cheguei a ver a arma, mas pela forma, pela expressão como ele chegou, ele estava armado, né? E aí ele falou um monte de coisa porque cortaram a energia dele, né? E ele chegou fora de expediente, pelo fundo, e aí ainda falou um monte de coisa lá. E eu pedi para ele sentar, para ele, né? Então, peguei um copo d'água, ofereci a ele e me expliquei que a equipe, né, que faz as ligações, religações, está para a zona rural do município, só tinha uma viatura aquele horário, até aquele horário não tinha chego e a gente não tinha contato com essa equipe, né? E na cidade não tinha ninguém que podia fazer aquela ligação naquele momento para aquele cidadão. Foi conversando e tudo mais, né? Mas se eu rebato, né, as palavras, né, a ignorância que ele chegou, talvez eu tinha até morrido, né, porque ele estava provavelmente armado. Então, saber identificar essas emoções em você e no outro também, né? E como é que eu identifico? Verificando as reações, né? A ira, né, ela deixa a pessoa vermelha, né? O medo deixa a pessoa pálida. Então, através dessas reações, a gente consegue identificar as emoções, né? Então, onde quer chegar, é útil alimentar emoções negativas. Então, ter um objetivo de vida é muito importante, né? Porque a gente está buscando, está brigando em prol daquilo que a gente quer, né? Então, saber onde quer chegar ajuda a identificar suas emoções, né? E aproxima ou afasta o seu objetivo, né? O que é preciso fazer para ficar animado, né? O que eu preciso fazer de bom para tirar aquelas coisas ruins, né? Então, o que me traz emoções, o que me dá alegria, né? E eu preciso criar um gatilho para acionar isso. Treinar as suas emoções, né? O que você odeia, o que você fica, né? Quando odeia, né? Como você fica quando algo que você odeia, né? E o que você ama. Então pratica aquelas coisas ruins naquilo que você ama, né? É uma forma. E aí vem aqui umas regrinhas de ouro importantíssimas, né? Então, a primeira dela conte até 10 no momento em que você está de extrema tensão, conte até 10, né? Não deu certo, conte até 10 novamente, né? Na realidade, esfria a cabeça. O cérebro ele precisa de um tempo que as informações entram pela parte central, no sistema límbico, só depois que vai chegar no nosso racional. Então, nós primeiro agimos, né?
ou reagimos para depois pensar, né? Então eu preciso dar um tempo, né, para oxigenar o cérebro, para que as informações cheguem na parte racional do cérebro, né? Então eu preciso dar esse tempo. Então existiu até uma campanha, né, nas televisões, conte até 10, né, exatamente em prol disso, né? A gente precisa desse tempo, né? É natural que o cérebro, né, ele precisa que as informações passem primeiro pela parte central, sistema límbico, né, que ele vai verificar se ali a história, né, da nossa vida, cultura, tudo aquilo que nós passamos, faz uma comparação disso, né, e aí só depois que as informações são encaminhadas para a parte racional, né. A segunda regra de ouro é afaste-se temporariamente da situação, é claro, sem fugir, porque muitas vezes a gente está despreparado, né. Então, eu preciso é, dar esse tempo para tomar a atitude mais assertiva, né? E a terceira, prever através dos sinais, né, das reações emocionais, então prever, né? Então, se eu vejo que estou no meio de uma discussão e aquela discussão está tomando um rumo caloroso, então eu preciso me afastar, ou seja, ali pode ocasionar coisas horríveis, então eu tomar atitude, né, de afastamento e tudo mais. Ou seja, fazer uma previsão antes de que a coisa ruim aconteça. Então, aqui também eles têm as quatro habilidades, né, que é uma resumo de tudo aquilo que nós falamos. O primeiro é a perceber e expressar emoções, né? Exatamente perceber em mim e na outra pessoa, né? E aí agir de forma contrária, né? Muitas vezes a pessoa chega com ignorância, a gente vai reagir com ignorância, então é o contrário. Então, vou reagir de forma contrária que aquela pessoa está agindo. Segundo, usar as emoções como informações, né? Então, foi aquilo que nós falamos, as nossas emoções geram reações. Então, usar isso como informações, né? Então, se eu estou ali numa discussão e eu começo a tremer, né? Então alguma coisa está errada. Eu preciso me colocar na parte racional, porque a minha emoção está se aflorando, né? Eu preciso dar um tempo, então, para exatamente entrar no racional, né? Terceiro, entender diferentes emoções, né? Eu preciso entender quando a pessoa está com raiva, está triste, está alegre, exatamente para, né? Por exemplo, eu sou muito brincalhão e às vezes eu começo a brincar com a pessoa, vejo que ela não está gostando, então eu já paro, né? E muitas vezes peço desculpa, né? Então, só pelo fato, né, da pessoa estar ali, a gente já percebe que alguma coisa não está bem. Então, já paro logo com a brincadeira, né? Exatamente para evitar qualquer tipo de conflito. E administrar as emoções, né? Ter o controle emocional, né? Então, foco interno em mim, né? Eu preciso ter esse foco através das minhas próprias emoções. Foco externo, ver como é que está o ambiente. Nós interagimos constantemente com o ambiente, com o local, né? E o foco no outro, né? Ver também como é que estão os sentimentos, as emoções do outro, né? E assim entender, se colocar no lugar dele. Então, os níveis de percepção das emoções. Nós temos a percepção, a não percepção, né? É quando nossas emoções ultrapassam as nossas razões, e aí a gente não percebe nada, né? Aí cria-se um monstro, né? Poderoso, que não vê mais nada, né? Percepção tardia é aquela percepção em que vou ver, mas a briga, a confusão já aconteceu, né? A percepção momentânea é aquela que eu percebo que alguma coisa está errada em mim e aí eu crio, né, mecanismo para que eu não transceda esse limite das emoções. E a percepção antecipada, que é aquela que você já prevê através da flor da pele ali, né, as consequências que podem acontecer, né? Então, aí eu passivo de tomar decisões é importante. Então, nossos estados emocionais também dependem de nossos objetivos e da maneira como encaramos nossos sonhos, nossas dificuldades e nossos desafios, né? Então, a maneira como vemos o mundo, como encaramos os fatos e a realidade, determina a maneira como sentimos o mundo e a nós mesmos, né? Nós temos essa relação, né, a questão cultural e tudo mais, então tudo isso interfere. E uma das coisas importantes é a ressignificação, né? Olhar com os outros olhos para uma mesma significação. E aqui a gente coloca, por exemplo,
no trânsito, né, aquelas pessoas ficam querendo ultrapassar a gente de qualquer maneira. E um certo dia, eu no trânsito, e vi um cara querendo ultrapassar de qualquer forma, né? E eu segurando ali para não deixar, né? Porque a pessoa queria ultrapassar próximo de um sinal e a pessoa. E depois que eu parei, né? Essa pessoa lá ultrapassou até na contramão. E eu fui ver que ia uma pessoa acidentada dentro do carro, né? Então, acho que esse motorista ele bateu numa pessoa de bicicleta e a pessoa ia com a mão para o lado de fora e a bicicleta amarrada atrás. Então, eu falei assim, agora toda vez que eu ver uma pessoa querendo me ultrapassar, eu vou sair da estrada e dou passagem para essa pessoa. E é assim que eu faço até hoje, né? Então, quando eu vejo alguém querendo ultrapassar, não, a pessoa que está apressada, né? Tem alguma coisa acontecendo na vida daquela pessoa que precisa chegar o mais rápido possível. Então, mas quando a gente não dá esse significado, aí a gente fala irresponsável. Por que que ele não saiu mais cedo da casa dele? Né? Então aqui a gente dá um novo significado e aí a gente começa a pensar diferente, né? Então, precisamos que estejamos entusiasmados, né? Estar endeusado significa, entusiasmado significa estar endeusado. É uma pessoa comprometida com a organização e consigo mesmo. Ou seja, quem se alimenta de alegria vai estar alegre, né? Quem se alimenta de tristeza vai até chegar a um ponto que chega ao fundo do poço, né? Então, conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento passa pela consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. É necessário refletir sobre nossa própria história de vida e buscar entender as experiências que marcaram nossas respostas emocionais. Né? Muitas vezes passamos, desde criança, um susto de um cachorro, ou então de uma cobra, sei lá, né? De algum animal que correu, e aí correu atrás da gente. Né? Eu lembro de um boi que uma vez quase me pega na infância, então isso carrega, até hoje tem medo de boi. Então, esse autoconhecimento, ele transcende, né, a buscar a nossa própria história de vida, porque a amígdala, né, que é aquela glândula cerebral, ela carrega, né, essas memórias de infância e ela faz a comparação, né, de um momento de tensão com essas informações que estão ali e ela toma a decisão imediata, né, ataca ou foge. E esse ataque ou fuga, né? Fuga ou, ou, ou enfrentamento. Então, o cérebro já está preparado automaticamente para isso, né? Como nós falamos, se alguém falar, olha a cobra aí, você pula, né? E muitas vezes cai em cima da cobra, porque você agiu pelo emocional e não pelo racional, né? Então, o desenvolvimento do nosso autocontrole é fundamental para o nosso bem-estar, né? E aí você cresce até onde a sua inteligência emocional permite. Olha só, né? Então você cresce até onde a sua inteligência emocional permite. Ela é responsável por 80%, até 80% do nosso sucesso ou nosso fracasso, se não colocamos em prática. Né? Então, a gente vê aqui na minha cidade, teve história de médicos que se mataram. Então, o que que leva uma pessoa que tem um autoconhecimento, conhece o corpo humano mais do que ninguém, né? O médico, e o que que leva uma pessoa dessa a se matar? Né? Aí entra o emocional, né? E aquela história lá no início que nós falamos do meu familiar, né? Que hoje, né, tentou se matar 3 vezes, né? Com baleado, se jogando de cabeça para baixo de árvores altas, e hoje está lá, não quer mais se matar. Então, o que que leva uma pessoa, né, a fazer isso? E aqui nós temos a resposta. Você cresce até onde sua inteligência emocional permite. Então, agora é prática, né? Coloque tudo em prática, o que nós falamos hoje, você terá um grande sucesso na vida de vocês. Até!